Dicas da Anne. O processo criativo de um escritor de sucesso. O modo de escrever varia de pessoa para pessoa. Cada autor tem suas próprias técnicas, hábitos e rituais que funcionam melhor. No entanto, existem algumas dicas comuns para auxiliar o escritor. Inspiração e ideação. Muitos escritores encontram inspiração em experiências pessoais, observações do mundo, leituras, filmes, música ou mesmo sonhos. Planejamento e pesquisa. Pesquisar antes de começar a escrever, especialmente se estiver trabalhando em um romance histórico, ficção científica, ou qualquer outro gênero que exija uma base sólida de conhecimento. Estabelecimento de metas e rotinas. Estabeleça metas de escrita para manter o progresso constante. Rascunho e revisão. Revisar e editar são partes essenciais do processo, onde o autor aprimora a estrutura, o estilo, o diálogo e a coesão do texto. Olá, gente, tudo bem? Eu espero que você esteja gostando do canal da Anne com parceria com a UTV e eu estou aqui hoje para mais um quadro Escrita Criativa. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que muitos leitores às vezes não têm como hábito. Mas é importante você colocar isso em prática para ajudar na sua escrita e no seu processo da carreira literária. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, muitas vezes, não têm uma rotina de escrita. E quando você não tem essa rotina, pode afetar bastante o desenvolvimento da sua história e dos seus personagens. Então, a minha dica essa semana é você ter uma rotina de escrita. Eu não estou pedindo para você ficar 12 horas escrevendo. Não, eu estou pedindo para você pegar um tempo somente seu, aonde você vai conseguir desenvolver a sua história. Como seria esse tempo? Todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, você pegar pelo menos 1 hora. Se você não pode 1 hora, pelo menos 30 minutos, aonde você vai conseguir sentar em um lugar aconchegante, silencioso e começar a desenvolver a sua história. Outra coisa que é importante, e se você tiver acesso, é fazer um kit de escrita. Isso mesmo. Como funciona esse kit de escrita? É você pegar trechos de um livro, ou você escutar uma música que te inspira, ou você ir para um lugar como natureza. Tudo isso são coisas importantes para ajudar a desenvolver e a captar a sua imaginação para o desenvolvimento da sua história. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando você não tem uma rotina de escrita ou um lugar aconchegante para você poder sentar e escrever, isso acaba complicando um pouco o desenvolvimento dos seus personagens. E lembre-se, gente, desenvolvimento de personagem é o ponto principal para você conseguir desenvolver uma boa história. Então, quando você tem esse hábito de fazer a sua rotina de escrita, pelo menos 30 minutos todos os dias, você vai conseguir pensar melhor na sua ideia. Pense bem, no primeiro dia pode ser que você não conseguiu escrever nada. No segundo, tem algumas ideias soltas na sua cabeça. Então escreva tudo isso no papel. Isso vai ajudar a você desenvolver ideias, muitas vezes que você não tinha nem pensado. Então, quando você cria essa rotina de escrita, você está criando também, é como se fosse um cronograma mental, aonde o seu cérebro vai ficar esperando você sentar naquela hora e escrever. Pode ser de manhã, no meio da tarde, à noite, mas tenha o hábito de escrever. Eu sei que muita gente diz, mas a minha vida é muito corrida, mas a minha vida é muito estressante, às vezes eu não tenho tempo. Então faça assim, gente. 3 vezes na semana você diz, eu vou parar e vou escrever. Porque isso, gente, além de trazer ideias para você conseguir desenvolver, vai conseguir também aliviar muito do estresse que você está vivendo. Outra coisa importante, outra dica importante, dica extra. Por que você não escreve um diário da sua vida?
Já parou para pensar como isso pode ser importante? Então, é muito importante e fundamental. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente acaba se conhecendo muito mais quando a gente começa a escrever sobre si próprio. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu tenho esse mesmo problema, acredite, porque quando eu tive que começar a escrever um diário sobre mim mesma, eu fiquei muito preocupada, porque eu não sabia nem o que falar. Vou dizer o quê? Que eu acordei desse jeito? Que eu acordei daquele jeito? Então, mas é ali onde você começa a entender sobre sentimentos e a descrever eles. Como eu falei no primeiro vídeo, autor que não tem emoção não é autor. A gente escreve com sentimentos. Então, você tem que se conhecer. Você tem que saber os seus sentimentos e como descrever cada um deles. Muitas vezes é complicado e por isso que essa rotina de escrita pode te ajudar bastante a se compreender. Então, 2 dicas importantes essa semana. Crie uma rotina de escrita e crie o seu diário. Eu espero que você tenha gostado e não deixe de acompanhar os próximos programas da Anne. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau! Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Macedo, sou uma das diretoras e fundadoras da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Estarei aqui sempre apresentando para vocês o nosso quadro Conexão Literária, Eu, Você e o Mundo. Nesse quadro falaremos de assuntos diferenciados e diversificados. Nesse quadro teremos entrevistas, coberturas de eventos, divulgação dos nossos escritores nacionais. Teremos dicas para sua carreira literária ou cultural. Teremos a participação de editoras e profissionais da área de cultura também. Hoje vou me dedicar a dar dicas básicas, simples, que vocês possam refletir e colocar no seu dia a dia. Minha primeira dica é a seguinte: como eu sempre digo, se você quer ver o seu livro brilhar, em primeiro lugar, precisa entender que quem não é visto não é lembrado. Então, vamos começar por esse ponto. Gente, a questão é a seguinte: tem muitos autores, escritores que venham até a mim com dúvidas em relação a isso. Eu tenho vergonha de me divulgar, eu não sei como me divulgar, eu não sei como me comunicar. Eu sou muito bom na escrita, mas na divulgação, no marketing, na comunicação eu peco. E estamos aqui, a Anne e eu, estamos aqui para ajudar você. A primeira coisa que me perguntaram, uma dúvida que eu já estou respondendo a alguns de vocês. Muitos têm resistência ou vergonha de participar de concursos, antologias, network, eventos. Eu digo para vocês, esse é um dos primeiros caminhos que vocês têm que adentrar para poder trilhar a sua história e também para conhecer e fazer contatos com pessoas da área. Uma outra questão muito comum que tem chegado até nós é o seguinte: muitos pensam, por inexperiência, que a questão da divulgação, da comunicação e do marketing, ela só é feita após o livro do seu bebê estar pronto. Mas longe da verdade isso, gente, longe da verdade. A questão é o seguinte: você tem que trabalhar primeiramente a sua própria identidade. E por quê? Porque os seus leitores, os seus futuros leitores, primeiramente, vão se conectar com a sua história. E como que é isso, Patrícia? Como que é assim, se conectar com a minha história? Um exemplo que eu dou muito simples é o seguinte: hoje em dia, com o celular, fica muito mais fácil a gente ir gravando, registrando tudo aquilo que estamos fazendo, certo? As pessoas geralmente se conectam primeiro com histórias. E a primeira história que elas vão se conectar é com a sua. O que você está fazendo? Como que você está produzindo? Qual a sua jornada? Qual a sua trajetória? Para depois sim, quando o seu livro, a sua obra estiver pronta,
Aí tá na hora de você fisgar os seus leitores. Aí tá na hora de você demonstrar e mostrar para o mundo o que você produziu, o seu trabalho, o seu talento. Pelo que vocês estão vendo, são dicas muito básicas. Mas o impressionante é que chegam muitas dúvidas em relação a isso. Por isso, eu já, de antemão, estou respondendo para vocês. Finalizo com o seguinte: o seu livro vai brilhar quando, em primeiro lugar, o escritor aparecer. Hoje foram essas dicas básicas, mas que é um começo para você refletir, organizar as ideias e trazer mais dúvidas para que a gente possa respondê-las. Hoje, no quadro Conexão Cultural, eu, você e o mundo, ficamos por aqui. Nos siga nas nossas mídias sociais da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Um grande beijo. Olá, escritores! Eu sou Edir Bertuccelli-Novo, escritor e diretor da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Trago hoje reflexões para a vida toda. Atravessamos um momento conturbado no mundo, onde os noticiários só trazem dissabores. São guerra por todos os lados, desentendimento entre governantes e até mesmo familiares como nunca visto. Por falar em família, hoje em dia não existem mais como antigamente. As pessoas estão muito individualistas, sem aceitar a opinião dos outros. União acaba do nada, muitas vezes por pequenas coisas. Tudo está se perdendo com o tempo. A intolerância a credos religiosos, a discriminação entre raças humanas, como que alguém fosse melhor ou pior que outrem. Precisamos parar para refletir sobre o que estamos fazendo aqui. Temos que trazer de volta a vida com mais amor ao próximo. Temos que estender a mão com carinho e respeito sem pedir nada em troca. Será que ainda conseguiremos reverter esta situação desenfreada de tempos modernos? E eu vos respondo que pelo menos temos que fazer a nossa parte com atitudes humanitárias. Mais uma vez repito, o amor e o respeito têm que estar presente em todos os momentos. Pense, reflita e faça o seu melhor para um mundo cada vez melhor. Obrigado e até a próxima.